Oi, gente, tudo bom? Hoje vou começar o vídeo de uma forma diferente. Hoje eu vou começar o vídeo com uma oração curtinha, que é a oração da força interior. Esse vídeo está indo ao ar, a estreia dele no dia 1º de julho, né? Então vamos começar o mês aí com uma oração para acalmar aí o nosso coração e preparar a gente para o que vem aí nesse segundo semestre, né? É a oração da força interior. Que eu mantenha a calma no meio do meu caos. Que eu deseje sempre o bem, mesmo quando sentir raiva. Que eu continue a ter esperança, mesmo com tantas decepções. Que eu procure ser melhor a cada dia, principalmente nos difíceis. Que eu sempre me lembre sobre o quanto pensar positivo atrai energia boa. E que eu tenha a capacidade de perdoar e seguir em frente. Que assim seja. Bom, então, voltando agora à nossa tiragem, hoje o nosso tema vai ser o tema que eu faço sempre no primeiro dia de cada mês, que é o que sente por mim hoje. E para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a Labradorita. E a opção número 2, a Ágata. Então tentem se conectar a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Quem já é inscrito no canal, verifique se a sua inscrição continue ativa. Quem não é inscrito, se puder se inscrever, agradeço. É uma forma de ajudar o canal a crescer e a melhorar. Então vamos lá. Para quem já conseguiu se conectar e escolheu a Labradorita, o que sente por mim hoje, para quem se conectou com a Labradorita? O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a Labradorita? O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a Labradorita? O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a Labradorita? Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do Mago. O Mago, gente, é uma carta de ação, é uma carta de movimentação. E é interessante porque eu estava procurando as pedras, né, para escolher para as tiragens, e eu achei o papel com a oração da força interior. E na oração da força interior, fala o seguinte, uma parte dela, que eu sempre me lembre sobre o quanto pensar positivo atrai energia boa. O Mago, ele fala sobre o quê? A lei da atração. Tudo aquilo que a gente pensa, a gente plasma. O que a gente plasma, a gente pede para o universo como uma forma de pedido. Então vamos tentar mudar aí o pensamento e pensar sempre de uma forma mais positiva, tá? Porque o Mago, ele é uma energia de ação, ele é uma energia de movimento. O Mago é o arcano de número 1, ele é o começo da estrada, ele é o início da jornada. Só que se a gente olhar a carta do Mago, ele tem nas mãos dele todos os elementos necessários. Ele tem uma espada, ele tem uma moeda, ele tem um pedaço de pau e ele tem uma taça, que são os 4 naipes do tarô que representam os 4 elementos: fogo, terra, ar e água. E o Mago é o 5º elemento, que é o éter, o espírito ou o manifestador. Então é uma carta que geralmente nos remete à movimentação. É uma carta que pode ser extremamente positiva, como pode ser extremamente negativa. Se eu penso positivo, eu atraio positivo. Se eu penso negativo, eu atraio negativo. Então vamos procurar pensar positivamente para que o positivo venha para a nossa vida. Só que a gente pergunta o que sente por mim hoje. Vem uma carta que fala de uma possível movimentação, de um possível caminhar da situação, tá? Porque como o Mago é o arcano de número 1, ele está começando a jornada.
do tarô, né? Tá começando a jornada do louco, que a gente chama. Então, é uma carta que fala que possíveis movimentações podem acontecer aqui, tá? Vamos ver agora a situação em si e descobrir o que essa pessoa sente pela gente. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a Labradorita? O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a Labradorita? Mostra pra gente. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a Labradorita? O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a Labradorita? Mostra pra gente. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a Labradorita? Embaralhado. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a Labradorita? Cortando em 3, deck do meio, nós temos Papa, Rainha de Ouros, 4 de Copas, Diabo, 2 de Paus, 9 de Paus, e a carta do corte é um 5 de Paus. A vida dessa pessoa deve estar meio confusa, tá, gente? A vida dessa pessoa deve estar meio complicada. O entorno dela deve estar difícil, o entorno dela deve estar agitado. Pode ter problemas aí na parte financeira, na parte pessoal, na parte familiar, ou num outro relacionamento. Enfim, o entorno dessa pessoa está confuso, porque a nossa carta do corte é um 5 de Paus. E o 5 de Paus sempre fala do nosso entorno agitado, nosso entorno tumultuado, nosso entorno dificultando as coisas. A gente começa com o Mago, que é uma carta de ação, e eu abro o jogo com a carta do Papa, que é uma carta que fala muito de proteção espiritual, de crenças limitantes, mas é uma carta que fala muito de comunicação. A gente percebe aqui que essa pessoa está tentando se segurar, Papa com 9 de Paus, para não procurar vocês, para não ligar, para não tentar aí um contato maior, provavelmente, tá? O Papa sempre remete muito à parte de comunicação. Em seguida, vem vocês para o jogo, uma Rainha de Ouros. O que é a Rainha de Ouros? A Rainha de Ouros é aquela pessoa que a gente vê como alguém certo para ter na vida da gente. A Rainha de Ouros é a pessoa que a gente quer ter uma estabilidade, uma solidez, uma segurança. A Rainha de Ouros, ela nos remete muito à companheira de vida, né? A pessoa que a gente quer ter na vida, a pessoa que a gente pode ali se ver capaz muitas vezes de estruturar ou fazer alguma coisa acontecer. Então a gente percebe que essa pessoa vê vocês com muito bons olhos, vê vocês de uma forma interessante, seguido de um 4 de copas. A vida dessa pessoa, além de estar muito confuso, o entorno dela deve estar meio sem graça. Porque o que é o 4 de copas? O 4 de copas é uma carta que fala de emoção e sentimento. Porque é uma carta de copas, toda carta de copas fala de emoção e sentimento, né? Mas o 4 de copas, ele fala que essa pessoa, mesmo tendo outras opções, ela não vê muito brilho, não vê muita graça, não vê muita cor nas coisas. O 4 de copas geralmente é uma pessoa que está sentada com 3 taças ao lado dela e tem uma 4ª taça que está mais afastada. A 4ª taça sempre é a consulente, no caso aqui vocês. Então essa pessoa, mesmo tendo outras opções, ela não vê muito brilho, não vê muita graça, não vê muita cor na situação. Vocês trazem para essa pessoa um brilho especial, vocês trazem um colorido diferenciado para a vida dela, tá? A gente percebe aqui que existe sentimento envolvido, existe até uma certa idealização, porque vocês estão vindo como Rainha de Ouros. É um grande amor? Não vou mentir para vocês falando que é um grande amor, porque eu não vejo isso aqui. A gente vê que existe muito desejo, muito tesão, muita paixão. Só que o amor também é convivência, né? Quanto mais a gente convive, mais a gente é capaz de amar, porque o amor é troca. Então, existe sentimento? Existe. Existe uma idealização? Existe. Existe um grande amor? Por enquanto não. Não que isso não possa acontecer com o decorrer da história, tá? Em seguida desse 4 de copas eu tenho a carta do diabo. O diabo é paixão, é desejo, é vontade, é intensidade, mas também é ciúmes,
é obsessão, é sentimento de posse, não é uma energia interessante. Porque como a energia do diabo não é o diabo da Bíblia, é uma energia pesada, é uma energia densa, ela faz com que as coisas demorem mais a acontecer ou faz com que as coisas aconteçam de uma forma meio arrastada, tá? Então seria interessante quebrar essa energia, seria interessante fazer o Salmo 91. Quem não quer ler, no canal eu coloquei um vídeo do Salmo, pode assistir, mas criem o hábito de fazer isso diariamente. Porque dessa forma vocês começam a transmutar as energias em volta de vocês e vão levantando barreiras de proteção para a vida de vocês em todos os sentidos também. Não só na parte afetiva, como na parte financeira, saúde, familiar, amigos, enfim. A gente se protege de todos os lados. Então seria interessante aqui fazer o Salmo 91 para que as coisas aconteçam e fluam mais rápido, tá? Se resolvam com mais facilidade também. Mas a gente percebe que existe muito desejo, muito tesão, muita vontade, muita intensidade. Mas existem também dúvidas. A gente vem em seguida com um 2 de paus. O 2 de paus é uma carta que geralmente é representada por um andarilho, que está seguindo ali uma estrada e ele se depara com uma bifurcação. E nessa bifurcação ele tem que escolher ou vai para a direita ou vai para a esquerda. O que ele não pode fazer é ficar parado como um 2 de paus. A gente até usa esse termo, né? É uma carta que remete à paixão, a desejo, a tesão, a intensidade, porque é uma carta de paus, elemento fogo. Mas é uma carta que fala da pessoa não sabendo muito bem o que fazer. A gente abre o jogo com uma energia de movimento, a vontade de se movimentar. Só que aí eu venho e a gente começa o jogo com um papa, né, que fala muito de comunicação. Mas a gente percebe que a pessoa está em dúvida se é um momento ou não. Porque eu tenho um 2 de paus seguido de um 9 de paus. E o 9 de paus é uma carta que também fala de desejo, de tesão, de intensidade, mas é uma pessoa que está guardando 8 estacas que estão espetadas no chão. 8 estacas é um 8 de paus, as flechas do cupido, paixão, desejo, vontade, intensidade e comunicação. Só que a pessoa está se defendendo disso, então essa pessoa está com dúvidas, talvez se o momento certo para uma aproximação ou uma comunicação ou um contato seja agora ou é melhor esperar um pouco. Por quê? Porque o entorno dela está confuso, o entorno dela está agitado. A volta dela está bem atrapalhada aí. Porque muita gente pode estar falando, muita gente pode estar se metendo, muita gente pode estar opinando, ou a própria vida da pessoa pode estar muito confusa. Pode estar com problemas no trabalho, problemas com saúde, problemas familiares, enfim. Então, aqui a gente pergunta, né, o que a pessoa sente, a gente percebe que existe muita paixão, muito desejo, muita vontade, muita intensidade, mas existe também dúvidas com relação ao que fazer ou como fazer, se é o momento agora de procurar, se é o momento de tentar se aproximar, se é o momento aí de procurar vocês, tá? Mas aqui existe bastante paixão, desejo, vontade, intensidade, sim, tá bom? Amor. Amor, por enquanto, não está aparecendo. Vocês trazem um brilho diferente para a vida dessa pessoa, mas amor, propriamente dito, não apareceu. Como eu disse, amor também é convivência. Quanto mais a gente convive, mais as coisas acontecem. Como essa pessoa provavelmente está passando por um período meio difícil, meio conturbado aí, pode ser também que ela não esteja focando na parte de sentimento mais puro, mais bonito, vamos dizer assim. E está mais preso numa parte sexual, tá bom? Mas aqui tem muita paixão, muito desejo, muita tesão, muita intensidade. Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a Ágata. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a Ágata? O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a Ágata? O que sente por mim hoje,
para quem se conectou com a Ágata. Mostra pra gente, embaralhado, o que sente por mim hoje, para quem se conectou com a Ágata. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do dependurado. O dependurado é uma carta que fala das coisas meio paradas, das coisas meio estagnadas, das coisas sem movimentação. Eu, ao contrário da maioria esmagadora dos tarólogos, eu gosto dessa carta. Porque apesar de ser uma carta de paradez, e não é por isso que eu gosto, o dependurado ele está preso numa situação de cabeça para baixo. Ele está parado fisicamente, mas mentalmente ele está trabalhando. Geralmente, em várias cartas do dependurado, a gente tem um halo de luz na cabeça dele. Ou seja, a pessoa está parada fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, desculpe, ela está trabalhando, ela está olhando, ela está pensando, ela está refletindo sobre a situação. E o dependurado tem uma coisa que me agrada muito. Fala dele preso numa situação de cabeça para baixo. Então ele está olhando a vida por um ângulo diferente. Quando eu olho a vida por um ângulo diferente, tudo pode mudar, tudo pode acontecer, tudo pode se fazer de um jeito diferente do que está acostumado a acontecer, né? Então a energia do dependurado, ela é uma energia de uma certa paradez, porém abrindo aí a oportunidade da gente olhar o mundo com outros olhos, olhar a situação de uma outra forma e muitas vezes começar a ter consciência de outras coisas que antes não tinha. Tá? Então é uma carta que me agrada. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a Ágata. Mostra pra gente. Deixa eu só tirar aqui. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a Ágata. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a Ágata. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a Ágata. Mostra pra gente. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a Ágata. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a Ágata. Embaralhado. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a Ágata. Cortando em 3, deck do meio, nós temos dependurado e dependurado. Temperança, Cavaleiro de Copas, 6 de ouros, 3 de paus, 2 de paus e 9 de paus. Gente, essa pessoa está num período meio que de planejamento. Ela está aí parada diante de uma situação, olhando, refletindo, pensando, olhando principalmente a situação por um ângulo diferente, 2 dependurados, né? Vendo coisas que antes provavelmente ela não via, porque ela está olhando de um ângulo diferente, então ela está vendo a vida com outros olhos, né? E a partir daí pode ter uma movimentação diferente do normal. Ela está buscando um equilíbrio, está buscando uma harmonia. A temperança, ela é uma carta que fala de emoção, é uma carta que fala de sentimentos. Essa pessoa gosta de vocês, tá? A gente tem aqui temperança e tem um cavaleiro de copas. Só que é um rei de copas, desculpe. Só que é uma pessoa, gente, que tem medo de amar. Porque o rei de copas é o rei que mais ama no tarô, mas é o rei que mais medo tem de amar. O rei de copas, ele ama muito, mas ele tem medo de sofrer. Porque o rei de copas geralmente é marcado por pessoas que já sofreram muito por amor. Então são aquelas pessoas que literalmente se fecham em copas, né? A gente até usa esse termo. São pessoas com uma grande capacidade de amar, mas com um grande medo de sofrer. Então são pessoas que ficam mais fechadas, mais retraídas, mais contidas. Mas aqui existe muito sentimento com relação a vocês. Temperança com o rei de copas. Mas é meio que existe também uma certa prudência
com relação ao se lançar, ao viver essa situação, justamente por medo de sofrer. E como essa pessoa tem medo de se lançar, acaba se tornando um relacionamento desigual. Olha os 6 de ouros aqui. O 6 de ouros, ele fala muito de desigualdade entre relações, né? Porque para um relacionamento ser bom, ele tem que ser bom para os dois. Os dois têm que fazer, os dois têm que agir, os dois têm que lutar, os dois têm que trabalhar para que isso aconteça. E o homem, ele tem por natureza se dedicar mais no começo da relação. Uma vez que ele conquistou, ele acaba se acomodando. E a mulher acaba carregando muito mais a relação nas costas do que o homem, né? A mulher acaba sempre investindo muito mais para que a relação dê certo. Então, procurem tirar um pouco o pé do acelerador. Porque muitas vezes a gente acaba assumindo, né, o controle da situação, a gente procura, a gente liga, a gente convida, a gente marca as coisas, e isso acaba colocando o outro numa posição mais confortável. Isso acaba fazendo com que o outro pense, para que eu vou ligar ela? Daqui a pouco ela me liga. Para que eu vou convidar para a gente sair? Ela vai me convidar. Ou para que eu vou fazer tal coisa? Daqui a pouco ela faz. Então vamos tentar trazer um equilíbrio maior, porque o relacionamento bom é o relacionamento equilibrado, né? Então, se vocês percebem que vocês estão se doando muito e recebendo menos, é a hora de tirar o pé do acelerador e deixar que essa pessoa faça também alguma coisa. Porque o importante não é, pelo menos na minha opinião, né, a pior parte não é a gente se doar muito e receber pouco. É óbvio que é um problema e grande, mas não é o principal. O principal, na minha forma de ver, é à medida em que a gente acaba fazendo tudo, a gente faz a nossa parte e a parte do outro. Consequentemente, a gente tira do outro a oportunidade dele fazer e demonstrar para o universo que ele também quer que aquilo aconteça. E é importante o outro lado também mostrar para o universo que está interessado, porque assim o universo ajuda a gente com mais força, tá? E em seguida desses 6 de ouros eu tenho um 3 de paus. É uma carta que fala de paixão, de desejo, de vontade, sim, mas é uma carta que fala muito da gente olhando ali para o horizonte, pensando, planejando como se movimentar, como fazer, já que a pessoa está parada, né? 2 dependurados. É uma carta que remete muito à pessoa pensando como voltaria a fazer as coisas andarem. Qual poderia ser o primeiro passo, qual poderia ser aí a movimentação que poderia dar diante da situação. Seguida de um 2 de paus, que também fala de paixão, de desejo, de vontade, mas também a gente não sabendo o que fazer diante da situação, a dúvida de que caminho, qual rumo, qual a direção tomar. Então a gente percebe que provavelmente essa pessoa não sabe muito bem o que fazer diante da situação. Ela está ali meio perdida diante da situação, se protegendo, se guardando, se defendendo. Olha aqui o 9 de paus, a carta do corte. O 9 de paus também fala de paixão, de desejo, de vontade, mas da gente se segurando, da gente se guardando, da gente se contendo, né? Então a gente percebe aqui que existe sim muito sentimento, mas justamente por ter medo de sofrer, por ter medo de se machucar, por ter medo de se machucar, de se envolver mais profundamente e vir a sofrer, essa pessoa acaba meio que se travando, ela acaba meio que ficando ali bloqueada. Mas o interessante é que ela está começando a olhar a situação por um outro lado, de um outro jeito, o que pode resultar aqui em movimentação. Mas respondendo à pergunta, o que sente por mim hoje? Aqui a gente tem paixão, tem desejo, tem muitas dúvidas com relação ao que fazer e tem amor também envolvido. Tá? Aqui a gente percebe que existe sim sentimento, mas existe um não saber o que fazer com esse sentimento, provavelmente por causa dos medos que essa pessoa traz dentro dela. O medo de sofrer, o medo de se machucar, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado. Espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte
e até uma próxima. Tchau, tchau.